Gente, muito boa noite. É uma alegria para todos nós estarmos aqui reunidos na igreja do Iguatemi, com parte da sua liderança para a realização de um novo projeto que objetiva a capacitação para desempenharmos a função que Deus nos confiou como líderes dessa linda igreja. Estamos, a partir de hoje, com esse material extraordinário, intitulado Ministério Pastoral. Nós entendemos que cada líder, ele é na realidade um ministro, ele é um pastor. E aqui nós encontramos textos extraordinários, e alguns deles inéditos do Espírito de Profecia, apresentando pela orientação divina como devemos liderar a Igreja de Cristo no século 21. Nós entendemos que pela graça de Deus receberemos a habilitação do Espírito Santo e seremos felizes em servir a igreja como Cristo serviu. E hoje nós temos aqui alguns companheiros de ministério. Nós temos o Tocim, que é ancião desta igreja, o pastor Eduardo, que está aqui conosco também no Iguatemi. Temos o irmão Gilmar, que é segundo chefe dos diáconos, e temos o Zico, por favor, não tem nada a ver com aquele jogador de futebol, que é também ancião aqui da igreja do Iguatemi. E vamos começar com a oração, mas antes me permitam ler um texto, que é um dos mais conhecidos do livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, que diz assim: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas. Nós acreditamos que todo líder, acima de tudo, ele deve ser uma testemunha de Cristo. Com esse pensamento, vamos então fazer uma oração. Santo e eterno Deus, louvado sejas em Cristo pelo teu amor, pela tua luz, mediante a tua palavra e a atuação do Espírito Santo. Obrigado porque Jesus é o nosso modelo de ministério pastoral. E Ele, como pastor dos pastores, nos deixou o exemplo para seguirmos no que tange ao cuidado de seres humanos que foram tocados pelo teu Espírito e pela tua palavra e redimidos pelo sangue de Cristo. Querido Deus, dá-nos a unção que necessitamos para viver e comunicar a palavra da vida em Cristo. Amém. Muito bem. Nós estamos começando hoje com o tema devoção pessoal. E na realidade, nós queremos fazer algumas perguntas. Vocês poderão abrir na página 13. E aí nós temos o início dos nossos estudos, né? Esse material ele foi preparado para pastores, mas nós entendemos que muitos que não tiveram uma formação acadêmica, eles receberam um dom pastoral, e é quem, na realidade, sustenta essa igreja, são homens como vocês. Deus seja louvado pela forma como o Espírito Santo os escolheu para desempenhar uma parte tão importante no ministério. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que vem àqueles que compreendem sua responsabilidade para com Deus? O que é que essas pessoas veem? Na página 13, exatamente no parágrafo de número 1, nós temos aqui o seguinte: a eficiência e o poder que acompanham o ministério verdadeiramente convertido fariam os hipócritas de Sião tremer e os pecadores temer. O padrão da verdade e da santidade está se arrastando no pó. Se aqueles que dão os solenes avisos de advertência para este tempo compreendessem sua responsabilidade para com Deus, veriam a necessidade de fervorosa oração. Então, o que vem àqueles que compreendem sua responsabilidade para com Deus? O que é que eles veem, Tocim? A necessidade básica para você trabalhar no ministério de Cristo seria a oração. A oração é o estudo da Bíblia, mas a oração é onde você vai ter aquele encontro com Deus e permitir que Ele fale a você. Mas é na oração que você vai abrir o teu coração a Ele. Eu entendo que, na realidade, o livro de Atos, no capítulo 6, verso 4, ele nos mostra que a oração é prioridade. Quando os apóstolos disseram: mas nós perseveraremos ou nos dedicaremos
à oração e ao ministério da palavra. Então, a oração para a liderança da igreja, ela era, ou ela deve ser, a prioridade. Eu sei que é mais fácil a gente ler do que orar. Mas na época dos apóstolos, era exatamente mais fácil orar do que ler, até mesmo pela dificuldade que havia de acesso ao material escrito. Então, eles terminavam dedicando mais tempo, de fato, à oração. Mas hoje nós temos o desafio de priorizar a oração na nossa vida pessoal. E a priorização da oração, eu creio que é o maior desafio para os líderes da igreja adventista. Nós precisamos cultivar esse hábito. Pastor Eduardo. E eu diria mais, pastor. De repente, eu não sei como é que vocês aqui estão encarando esse programa. Para mim é uma ideia brilhante. Não sei se surgiu diretamente da sua cabeça ou não. Porque de repente a ideia que a maioria de nós temos é que a visão pastoral, não é? Que nós temos que ter a visão pastoral e que os anciãos e diáconos já não precisam ter essa visão pastoral. Mas você colocou bem no início, né? Que nem todos que são pastores, que não são pastores, não têm o dom. Mas muitos que aqui estão têm o dom pastoral. E muitos vão ter a visão de como um pastor trabalha e como eles devem, como líderes dessa igreja, trabalhar. E a oração é tão importante que eu tive em algumas determinadas igrejas que eu trabalhei a ousadia, eu vou dizer a ousadia, de fazer uma pesquisa sobre a vida espiritual dos líderes das igrejas. De algumas delas eu fiz. E, por incrível que pareça, a espiritualidade, a oração é um dos níveis mais baixos da liderança das igrejas onde eu pesquisei. E por isso esse estudo aqui é de grande importância. Esse trabalho que nós vamos fazer às terças-feiras aqui, no final, quando nós chegarmos no final do livro, você vai ver a diferença, a visão vai ser completamente diferente da visão que vocês têm hoje. Verdade. Se levássemos, pastor, ao pé da letra aquela frase que a oração é a respiração da alma, nós poderíamos fazer um exercício e nós saberíamos que os bons conseguem ficar aí mais ou menos, no máximo 5 minutos sem respirar. Esse talvez seria o tempo em que nós deveríamos ficar sem orar. Muito, muito interessante a sua observação. Acredito que, como nunca, nós estamos nos despertando para a importância da oração. Deus não derramará o seu Espírito sobre líderes e sobre igrejas que não oram. A condição para o derramamento do Espírito Santo, de fato, é a oração. E, de repente, é uma necessidade de todos nós. Mas, como diz aquele pensamento, a necessidade humana é a oportunidade divina, né? Gilmar, o que você me diria sobre isso? Eu diria que, pelo fato de a oração ser uma conversa direta com Deus, nós vamos buscar a orientação de um sábio, que é Deus. Ele é todo sábio. Então, provavelmente, Ele vai nos orientar da melhor forma possível para que a gente possa agir, né? Com boa vontade, com prioridade. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. E quando a gente escolhe um trabalho como esse, eu penso que Jesus escolheu pessoas totalmente diferentes, independente do grau acadêmico. Eu penso que quantos dos apóstolos não eram doutores, né? Tinha pescadores no meio. Então, eu humildemente, pela minha falta de conhecimento ainda, né, eu acredito que eu esteja disponível, né? Eu penso naquele trecho que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita as pessoas que estão disponíveis para trabalhar na causa. Excelente. Gente, na realidade, o que nós precisamos não é de líderes intelectuais, é de líderes, em primeira instância, espirituais. Se bem que uma coisa não anula a outra. A espiritualidade, ela não anula a importância da capacidade intelectual. Nós temos como exemplo o próprio Paulo, né, que era um dos homens que mais orava na Bíblia, que mais orou na Bíblia, Paulo, que tanto recomendou, no caso, a oração, inclusive aquele texto bem conhecido, né? Orai sem cessar, é de autoria de quem? Do Espírito Santo, por meio de Paulo, né?
E Paulo praticava isto. Nós vemos no próprio livro de 1 Tessalonicenses. Agora, o Pedro, que era um pescador, também se tornou um homem de oração. Note que ali no Getsêmani, ele teve dificuldades para orar, e se Pedro tivesse orado no Getsêmani, provavelmente não teria negado a Jesus. Mas a negligência da oração fez com que um líder religioso da envergadura de Pedro resvalasse na sua vida. Por isso Jesus adverte a todos: orai e vigiai. Aquele que não ora não é que talvez vá cair, é certo que cairá. E Deus não realiza uma grande obra na igreja onde não haja líderes de oração. Deus nos ajude para que, pela sua graça, a gente siga o modelo de Cristo, né? Zico, o que você me falaria sobre isso? Olha, pastor, a responsabilidade tremenda, misericórdia, a gente tem que pedir para Deus quando negligenciamos a oração e nos tornamos pretensiosos em levar essa mensagem, sem ter essa comunhão quase que diária. Verdade. Às vezes a gente ora assim, faz aquela oração automática, mas não é isso. Eu vi nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro capítulo que eu li, como despreparado eu, pelo menos, me encontro. E para mim é uma bênção isso aqui. E quero me dedicar, não quero perder uma terça-feira aqui, pastor. Pela graça de Deus. Mas olha, eu compartilho da tua visão e do teu pensamento, Zico, de que na realidade, penso que todos nós estamos precisando crescer muito. O que nós vamos ler vai nos abrir os olhos e ampliar a nossa visão sobre a nossa extrema necessidade de Cristo. Inclusive, a próxima pergunta que nós temos aqui é como Jesus orava. Essa pergunta é extraordinária, porque na realidade, o que nós queremos é que cada um de nós seja um pastor, independente da nossa área de atuação, como Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é orar como Jesus orava. Então, a pergunta é exatamente essa: como Jesus orava? Aqui na página 13 ainda, nos parágrafos de números 2 e 3, tem uma riqueza extraordinária. Note o que nos diz: quando as cidades se aquietavam no sono da meia-noite, quando todos os homens tinham ido para a sua casa, Cristo, nosso exemplo, dirigia-se ao Monte das Oliveiras e ali entre as árvores protetoras passava a noite inteira em oração. Aquele que não tinha mancha de pecado, uma fonte inesgotável de bênçãos, cuja voz foi ouvida na 4ª vigília da noite pelos atemorizados discípulos no mar tempestuoso, em bênção celestial, e cuja palavra podia chamar os mortos para fora de suas sepulturas, era o que fazia súplicas com fortes clamores e lágrimas. Ele orava não por si mesmo, mas por todos a quem tinha vindo salvar. Então, aqui nós observamos como Jesus orava. A primeira coisa que me chamou aqui a atenção foi a seguinte: o texto afirma que quando as cidades se aquietavam no sono da meia-noite, quando todos os homens tinham ido para casa, Cristo, nosso exemplo, dirigia-se ao Monte das Oliveiras e ali entre as árvores protetoras passava a noite inteira em oração. A primeira coisa que me chamou aqui a atenção é o seguinte: provavelmente Jesus dormia e se acordava antes da meia-noite para orar. Provavelmente. Ele dormia, é uma possibilidade. Ele dormia enquanto o povo estava agitado e estava dormindo. Por volta da meia-noite, quando o povo se aquietava e havia silêncio, ele então levantava-se, por isso ele tinha condições físicas de passar várias noites em oração. Pode ser que de repente a coisa seja exatamente por aí. Porque na realidade é o seguinte: se você passa noites sem dormir, então você se torna uma pessoa de oração, mas uma pessoa intemperante. E isso vai atingir o teu sistema neurológico, tua predisposição física e assim por diante. Então, o silêncio era uma condição para Cristo. E ele procurava exatamente um momento de silêncio para orar.
Segunda coisa que me chama aqui a atenção é que ele tinha um lugar assim, de sua preferência, reservado para oração. Ele ia para o Monte das Oliveiras, aquele local reservado por ele. Eu penso que nós precisamos ter momentos reservados de oração e também lugares reservados para oração. E a terceira coisa aqui era o tempo que ele passava a noite inteira em oração. Então Jesus dedicava muito tempo. Eu entendo que quanto maior a nossa conexão com Deus, mais você perde a noção do tempo e do espaço. E aí você passa mais tempo na presença de Deus. É importante que a gente aprenda a passar tempo na presença de Deus em oração. 1 hora, 2 horas e etc. Aquela pergunta que Jesus fez a Pedro: nem por 1 hora pudestes vós orar? Então, para algumas pessoas, 1 hora de oração é uma eternidade. O que evidencia uma falta de intimidade com Deus. Então, a gente precisa de fato aprender isso. E outra coisa que me chama aqui a atenção é que Jesus não orava por si mesmo. Pastora, fiquei analisando aqui, e aquela frase, aquele texto bíblico, orai sem cessar, Colossenses 5,17. Ele era uma constante na vida de Cristo, e ele pode ser uma constante na nossa vida também. Nós podemos orar quando estivermos dirigindo, nós podemos orar quando estivermos planejando um negócio, no meio do tumulto do dia a dia, nós podemos orar. Mas a grande lição que dá para perceber aqui bem claro é que em momentos especiais, Cristo tinha momentos de oração a sós, em particular, aquela oração individual, que realmente o conectava com o céu. Verdade. Então, ali ele buscava a força, a inspiração e a sabedoria para administrar o seu dia e as suas atividades do dia. Por isso que quando os discípulos ali em maior contato com ele fizeram aquele pedido: Senhor, ensina-nos a orar, Lucas, capítulo porque 11, verso 1. ele transpirava, respirava a oração na vida, mas a oração íntima, aquela oração particular. Isso, inclusive o texto aqui diz que ele adquiria mais força e ele saía desses momentos de oração refrigerado e revigorado. Interessante isso, refrigerado e revigorado. Zico. Eu posso relatar um testemunho? Uhum. É interessante isso aí, como Jesus orava, ele ia para um lugar quieto. Eu acho bacana isso, no Monte das Oliveiras lá, e o silêncio para mim é muito... Eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar, pastor. Uhum. E isso há anos atrás, eu estava numa angústia assim, e eu estava passando na frente aqui, lá no cemitério São João, e entrei no cemitério para orar. Uhum. Porque era o momento, era o lugar mais silencioso. Se vocês não... Olha aqui, ó, é uma experiência em tanto. Sim, verdade. Vão no cemitério e orar. Um silêncio, só os passarinhos piando. E ali eu pude ficar uns 40 minutos ali orando, A sós com Deus. a sós com Deus. Que maravilha. Sabe? Eu saí leve daquele lugar. Refrigerado e revigorado. E para resolver os problemas da vida. Né? Isso aí. Porque a vida hoje te toma tempo. E tu não tem esse tempo a sós. Nem na tua casa. E nós às vezes, não temos o tem. privilégio que Jesus tinha de ter o Monte das Oliveiras. Mas o nosso Monte das Oliveiras pode ser o nosso quarto. E Pode ser um lugar isso em que eu ia nossa complementar. Agora, quando eu olho para a vida de oração de Jesus, eu percebo que falta algo em nós. Porque quando eu olho para os pioneiros da nossa igreja, eles também passavam noites orando. Então, isso é uma grande lição. Eu tiro isso como uma grande lição. É evidente que eu não posso dizer que não existam pessoas que passem noites e noites orando, porque a gente não conhece a vida das pessoas. Eu sei da minha vida, né? Não sei da vida de vocês. Mas nós temos falhado, isso é verdade. É uma realidade que nós não podemos fugir, não é? Claro que Jesus, ele é um modelo a ser seguido, não é? Uhum. E nós Verdade. devemos buscar como ideal do nosso ministério, não é? Uma vida cheia de oração. O fato, duas coisas que eu queria exatamente comentar com vocês, é que esses momentos eram momentos marcados e formais de oração com Deus. E existem os momentos informais, que é aquele quando você está dentro do carro, quando você está numa parada de ônibus, quando você está fazendo uma caminhada.
Se você faz uma caminhada de 30 minutos e durante a caminhada você ora, né, naturalmente é um tempo expressivo de oração que você pode usar para estar também na presença de Deus quando faz suas caminhadas. Caminhar com Cristo vai te fazer bem à saúde espiritual, física, mental e etc. Agora, uma outra coisa é a questão dos retiros espirituais. A igreja precisa realizar retiros de oração, mas nós também, individualmente, precisamos ter os nossos retiros de oração. Quando você, de repente, num sábado à tarde, você vai para um parque, vai para um lugar em contato com a natureza para orar. O propósito tem uma força de significação muito grande. Como, por exemplo, pela manhã você não deve acordar para ir trabalhar. Pela manhã você deve acordar para ir à presença de Deus. E depois você vai trabalhar. Então o motivo, o propósito, tem uma força de significado muito grande, como já falei. Então é interessante que nós atentemos para essas particularidades de que existe uma responsabilidade de forma coletiva, mas também existe uma responsabilidade pessoal em relação à questão da oração, né? Gilmar, o que você me diria sobre isso? Eu vejo dois grandes exemplos aqui, né? O principal é que Jesus ele não orava por si mesmo, ele orava pelos outros. E um grande exemplo é quando tu faz alguma coisa de bom para uma outra pessoa, né? De coração, aquilo faz um bem maior em ti do que na pessoa que está recebendo aquela atitude boa, né? E como a gente se torna melhor? A gente lembra assim de quantas são as pessoas hoje que às vezes, né, no nosso egoísmo humano, na hora de orar, eles só lembram dos seus benefícios, dos seus familiares, né? Quantas outras pessoas, às vezes, próximos a nós, que não têm um grau de parentesco, né, também estão sedentos, né, por uma oração. Um drogado, um criminoso, às vezes, que está no mau caminho. Então, quantas são as pessoas que a gente, às vezes, até na rua, quando tu está andando, tu está num carro confortável, tu olha para a janela do carro, tu vê um ser humano deitado numa calçada ali, sujo, passando fome, frio, né? Dá indícios de estar no vício. E essas coisas, às vezes, a gente se questiona, né? Por que eu sou tão egoísta aqui? Não oro por ele também, né? Há duas coisas que nós precisamos aqui ponderar. Jesus amava porque ele orava pelas pessoas, ou ele orava pelas pessoas porque ele as amava? Na realidade, as duas coisas aconteciam. Ele orava pelas pessoas porque ele as amava, e na proporção que ele orava por elas, passava a amá-las mais ainda. Quando ele recomendou que deveríamos orar pelos nossos inimigos, é porque ele sabia que a oração produz amor em nosso coração através do Espírito Santo. Em Romanos 5,5 diz que Deus derrama o seu amor sobre nós por meio do Espírito Santo. E você, na realidade, aprender a orar pelos outros, isto muda completamente a tua visão de vida, de mundo e os teus relacionamentos. Uma próxima pergunta que nós temos aqui é a seguinte: qual é a maior experiência espiritual que diariamente precisa acontecer em nossa vida? A maior experiência espiritual que diariamente precisa acontecer em nossa vida. Exatamente aqui no último parágrafo da página 13, diz assim: a menos que os ministros se convertam diariamente, nunca poderão revelar a verdade como é em Jesus. Ellen White afirma: sou incapaz de descrever a impressão criada em minha mente quando me dou conta de que muitos, não são poucos, muitos, mesmo entre nossos irmãos que ensinam a palavra, não se convertem diariamente. E continuando, ela ainda afirma: Cristo está pronto a conceder sabedoria e graça, mas os que têm cargos de importantes de responsabilidade não podem guiar os outros no caminho certo, a menos que se convertam diariamente. Se confiarem em sua suposta sabedoria, desviarão os que olham para eles, crendo que tais ministros
compreendem o sagrado ministério que lhes foi confiado. Então, gente, qual é a maior experiência espiritual que diariamente precisa acontecer em nossa vida como líderes da igreja? Conversão diária. Conversão diária. O que você entende por conversão diária? Eu fiquei analisando aqui, é que é difícil um cego guiar o outro. Eu não sei se um cego consegue guiar o outro sem ter ali o seu instrumento, sua bengala ali que dá segurança para ele. Mas nós queremos liderar a igreja, ou guiar a igreja, ou mesmo nossa família, sem oração, eu acho que corremos um grande risco de errar. Quando você vai ser pai, não há um manual que te diga como os passos, como você deve seguir, mas a oração te coloca diante do Todo-Poderoso que pode dar sabedoria. E a mesma coisa na questão da igreja. Você precisa buscar sabedoria. Como você vai buscar sabedoria? Buscar em Deus. E eu me recordo, pastor, de uma experiência vivida na minha casa, de oração, na casa dos meus pais, quando eu ainda era adolescente ainda. E a lagarta estava comendo a soja da nossa lavoura toda. E os vizinhos estavam fazendo uma cobertura de veneno, já haviam feito uma e estavam fazendo a segunda. E nós não havíamos feito nenhuma cobertura de veneno. E a lagarta estava destruindo a nossa plantação. E eu lembro que numa quarta-feira nós fomos à igreja e ao voltarmos para casa, meus pais, nós éramos 10 irmãos, mas os mais velhos já haviam saído de casa, eu era o mais velho que estava em casa e os outros mais novos. E a minha mãe disse assim, nós vamos lá na lavoura e lá nós vamos reclamar a promessa divina. E à noite nós fomos à lavoura. Meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos menores. Eu tinha uns 15 anos, por aí. Aquilo ficou gravado em minha mente. E lá na lavoura, à noite, ela foi com a Bíblia na mão, e ela, a líder espiritual da nossa casa, e ela falou com Deus, citou ali o texto de Malaquias, e reclamou uma promessa que Deus repreenderia o devorador. E nós oramos, no meio da lavoura, à noite. Eu aquela noite, passei a noite assim, eufórico, eu queria, parece que sair correndo para a lavoura para ver o resultado da oração da minha mãe. Eu sabia que minha mãe era uma mulher de oração. E eu sabia que Deus respondia as orações dela. E no outro dia eu levantei bem cedo e corri para a lavoura. E quando eu cheguei lá, era verde o chão de lagarta, que estavam devorando a soja, e agora estavam mortas. E eu muitas vezes, nas encruzilhadas da minha vida, eu fiquei pensando assim, por que não consigo ter tamanha fé como teve minha mãe? Mas ela tinha uma vida de conversão diária. Todos os dias, uma entrega para Cristo. E aí fazia a diferença. Isso faz a diferença na oração. Na realidade, o fato da nossa necessidade diária de conversão é uma evidência de que uma pessoa convertida, mesmo um líder, pode se tornar pervertido. Você vê, por exemplo, o caso de Saul, o rei Saul. Pela falta de comunhão, experimentou uma perversão em sua vida. O caso de Davi, uma pessoa convertida pode se tornar pervertida e pode também ocorrer a reconversão. Davi passou por um período de degradação espiritual e moral, e pela graça de Deus, por meio do arrependimento, houve uma reconversão. Ellen White fala sobre a expressão reconversão. Então, a gente precisa entender que nossa dependência de Deus deve ser diária e que existe uma íntima ligação entre a conversão diária e a nossa vida de oração. E a conversão é obra do Espírito Santo. É nos momentos de comunhão que ele tem a oportunidade de atuar no nosso coração e gerar essa transformação interior para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Agora, em virtude da questão aqui do tempo, nós vamos passar para a próxima pergunta, mas antes dela nós queremos ouvir o pastor Eduardo. Eu queria só dizer que essa conversão diária, submeter-se à vontade de Deus, ela custa um pouquinho. E não é tão simples assim. Porque depender da vontade de Deus é difícil. Porque a nossa vontade, o nosso desejo, não é que as coisas aconteçam imediatamente. De acordo com a nossa suposta sabedoria. Exatamente. Fala então, aqui, né? quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, essa conversão diária
ela não é tão simples assim, tão fácil como nós imaginamos. Por isso que um grande líder, não é? Um grande ministro do Senhor, ele coloca a sua vida nas mãos de Deus e confia na direção de Deus. E às vezes a direção de Deus é completamente oposta à nossa vontade. E aí é que dói no coração, né? Ele tem que se submeter por entender que Deus é muito incomparável, infinitamente maior do que ele. Mas a conversão é que te mantém conectado com Deus e te dá exatamente a sabedoria, né, de esperar no Senhor e de seguir o caminho que Ele está te orientando. Queridos, eu quero ver com vocês aqui na página 14, no segundo parágrafo, o seguinte: quem nunca poderá revelar a verdade como é em Jesus? Eu vou repetir a pergunta, desculpe-me. Quem nunca poderá revelar a verdade como é em Jesus? Quem? Aqui na página 14, no segundo parágrafo, o que é que nos diz aí, Zico? Os que aceitam cargos de responsabilidade precisam estar alerta e, mediante humilde oração, ser santificados, refinados e purificados, a menos que percebam sua verdadeira condição e a menos que se tornem semelhantes a Cristo, nunca poderão revelar a verdade como é em Jesus. Então, quem nunca poderá revelar a verdade como é em Jesus? Aqueles que não percebem sua verdadeira condição, e também aqueles que não se tornam semelhantes a Cristo. São pessoas que lamentavelmente não estão em alerta, mediante a humilde oração. Não estão em alerta, e por isso essas pessoas não são santificadas, não são refinadas e nem são purificadas. Gente, isso é muito sério. Eu me lembrei de uma questão aqui, que está ligada à questão do reavivamento, né? A gente fala tanto em reavivamento, e aí por que precisa de um ser humano precisa ser reavivado? Clinicamente falando. Sim. Porque está morto, não é? Ou está em vias. Ali, não é? E então nós precisamos de um reavivamento, por quê? Estamos mortos espiritualmente falando. Então, isso aqui, prova é que às vezes não reconhecemos. mas esse é o problema. Por isso humildade, né? Por isso essa é que é a não, nossa verdadeira condição. Essa é a condição, está ali, ó. Não reconhecemos a nossa condição, por isso não tem reavivamento. É que muitos de nós às vezes dizemos que nos orgulhamos de ser humilde, quando na verdade damos uma demonstração clara de que não temos humildade. É verdade. E o fato aqui é o seguinte: segundo os olhos de Deus, quando você não é semelhante a Cristo, você não vive, você apenas existe. Porque vida somente em Cristo. Quem tem um filho tem a vida. Então você imagine líderes que estão mortos espiritualmente e não reconhecem, por pura presunção, a sua condição espiritual e a sua extrema necessidade de humildade e de dependência de Cristo. O que me chama, no caso aqui, a atenção é que são pessoas que têm cargos de responsabilidade dentro da igreja. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Não está aqui passando? Passou. O que acontece com os líderes que não são convertidos diariamente? O que é que acontece com esses líderes? Vamos ouvir aqui, Gilmar. Leia aí, por favor, o terceiro parágrafo. Os ministros que não se convertem diariamente fazem coisas insensatas e sem sabedoria. Alguns ministros ligados a responsabilidades sagradas perderam toda a compreensão do que significa cuidar das pessoas com quem deverá prestar contas delas. Fazem coisas insensatas e sem sabedoria. Não têm discernimento para perceber as consequências dos seus atos imprudentes, porque não se convertem diariamente. É triste perder a confiança em homens nos quais deveríamos confiar. As vidas preciosas por quem Cristo morreu não devem ser deixadas como alvo das ciladas e tentações de Satanás. Que texto forte, muito poderoso. O que acontece com os líderes que não são convertidos diariamente? Primeiro, eles
perderam toda a compreensão do que significa cuidar das pessoas. Primeira coisa. Segunda, fazem coisas insensatas e sem sabedoria. Terceiro, não têm o quê? Discernimento. Quarto, perderam a confiança de homens nos quais deveriam ser pessoas confiantes neles, né? Perderam a confiança da igreja. E mais ainda, deixou a igreja completamente vulnerável às ciladas e tentações de Satanás. É isso que nós estamos vendo aqui. Ninguém diz misericórdia? Que cuidados que lideram e ministram a palavra. Mesmo. É misericórdia. Que cuidados os que lideram e ministram a palavra devem ter. O quarto parágrafo, por favor, pastor Eduardo, o que é que nos diz? Não pregue enquanto não souber o que Cristo realmente significa para você. Cuidarão meus irmãos para que nenhuma glória seja dada aos homens? Receberão que é Cristo, ou reconhecerão que é Cristo que faz a obra no coração humano e não eles mesmos? Pleitearão a sós com Deus, meus irmãos, no pastorado, em oração particular, pela sua presença e seu poder? Não ousem pregar outro sermão enquanto não souberem que experiência própria o que Cristo é para vocês. Com o coração santificado pela fé na justiça de Cristo, podem pregar sobre ele, podem exaltar o Salvador ressurreto perante seus ouvintes. Com o coração submisso e comovido pelo amor de Jesus, podem dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1:29. Então, repetindo aqui a pergunta, que cuidados que lideram e ministram a palavra devem ter? Primeiro cuidado, que nenhuma glória seja dada aos homens. Segundo, reconhecer que é Cristo quem faz a obra no coração humano, não eles. Terceiro, pleitear a sós com Deus em oração particular pela sua presença e seu poder. Se isso não acontece, não ousem pregar outro sermão enquanto não souberem por experiência própria o que Cristo é para vocês. E duas coisas aqui que ela fala em relação ao coração. Com o coração santificado. Segundo, com o coração submisso e comovido pelo amor de Jesus. Então, na realidade, nós precisamos ter essa experiência com Cristo para viver o Evangelho antes de pregar o Evangelho. E o texto aqui nos mostra uma coisa muito interessante, que você precisa falar de coração a coração. Eu já comentei que, por exemplo, em palestras, use técnicas. Use técnicas ao fazer uma palestra. Mas ao fazer um sermão, use o coração. Fale de coração a coração. Vivencie o que você está pregando. O que diz aqui, olha, com o coração submisso e comovido pelo amor de Jesus. Se o amor de Jesus não te comove, se a palavra não toca o teu coração, como você poderá alcançar os corações daqueles que te ouvem? E um fato interessante, enquanto um pregador, de repente ele investe 5 horas, 10 horas para preparar uma mensagem, quanto a igreja no sábado investe para ouvir esse sermão? Por exemplo, uma igreja de 500 membros, cada pessoa investe 4 horas para ouvir o sermão do sábado. Você considerando o tempo de deslocamento dela de casa para a igreja, o tempo que ela passa na igreja e o tempo que ela também investe para retornar para casa. No mínimo 4 horas. Multiplicando 4 por 500, quanto é que nós vamos ter? 2.000 horas. Lembrando que um mês tem 700 e poucas horas. Então são quase 3 meses que a igreja investe no sábado de manhã para ouvir o teu sermão. Agora, quanto tempo você investiu para estar com Deus? Quanto tempo você investiu para interiorizar e vivenciar por meio da oração esta mensagem? É uma coisa para nós, no caso aqui, considerarmos em relação à pregação da palavra. Estou sim.
na questão do bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma ovelha, ele sai correndo o risco até da própria vida dele, em busca daquela ovelha, porque ele já sai à noite, tem perigo de serpentes, tem perigo de ser atacado por uma fera ou outra qualquer, e traz aquela ovelha nos braços, no colo, para dentro do redil. Mas a outra história que a Bíblia fala, e que dá para trazer para aqui também, é a história do filho pródigo. Ele voltou para casa porque foi atraído pelo amor do pai. Isso. E quando nós, acredito eu, no cuidado com a igreja de Deus, formos transmitir a palavra de Deus, se nós não tivermos essa sensibilidade ou esse amor no coração, introduzido pelo Espírito Santo, seria melhor que não pregássemos ou que não falássemos. Porque falar da boca para fora, colocar coisas vazias, ou dizer que somos ministros, mas sem amor, a quem nós atrairíamos? Deus nos ajuda. Ninguém levaríamos a Cristo. É o amor de Cristo, de fato, assim, a grande força de atração, né, espiritual. Zico, o que você me diria sobre isso? É mais ou menos o que o Tocim falou, pastor. É uma responsabilidade tremenda a gente passar o que não tem. O coração tem, o coração tem que estar cheio. Verdade. Né? E você vê aqui que ela fala pelo amor de Jesus. Né? Muito bem, gente. Última pergunta que nós temos aqui. O que acontecerá na vida dos líderes que se relacionam com Jesus? O que acontecerá? O que é que nos diz aí, pastor Eduardo, o último parágrafo da página 14? Quanto mais você se relacionar com o Mestre, tanto mais se parecerá com Ele. Quanto mais o ministro de Cristo se relacionar com o seu Mestre, por meio da contemplação de sua vida e de seu caráter, tanto mais se assemelhará a Ele, e mais bem qualificado estará para ensinar suas verdades. Cada aspecto da vida do grande exemplo deve ser estudado com cuidado. Deve ser mantida uma conversação íntima com ele através da oração com fé viva. Assim o caráter defeituoso do ser humano será transformado à imagem de seu glorioso caráter. Assim o instrutor da verdade estará preparado para conduzir as pessoas a Cristo. O que acontecerá na vida dos líderes que se relacionam com Jesus, Zico? Vão transmitir o que Jesus fez quando ele esteve aqui. Por que ele ficava tanto tempo orando com o Pai? Para pegar o poder. É a única maneira dele de enfrentar esse mundo é estar grudado com ele. É verdade. E assim é o nosso, como líderes. Se eu não diariamente, como nós falamos no início, diariamente tendo contato com Deus, eu não vou ter o que transmitir. É verdade. O que nós precisamos, como nunca, é de líderes mais semelhantes a Cristo, porque estão mais tempo com Cristo. E o que o texto aqui nos fala é exatamente que haverá uma transformação em nossa vida interior por meio da contemplação da pessoa de Jesus. A igreja precisa disso, gente, de líderes parecidos com Cristo. Pastor, a Bíblia relata lá em Atos que teve um momento em que os discípulos foram chamados de cristãos. E esse texto ele vem recheado de significado. Porque eles só foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo. E só pareciam com Cristo porque foram transformados diariamente pelo Espírito Santo. Exatamente. E o Espírito Santo pôde fazer esta obra no coração deles, porque Jesus era a prioridade a começar pelo tempo. Né? Agora, duas coisas aqui interessantes para nós concluirmos são as seguintes. Quais são as duas disciplinas espirituais que devemos praticar para sermos transformados à sua semelhança? O texto aqui nos mostra exatamente o seguinte, gente. Quanto mais o ministro de Cristo se relacionar com seu mestre por meio da contemplação de sua vida e de seu caráter. Então, o que é que nós contemplamos em Jesus? Sua vida e seu caráter.
tanto mais se assemelhará a ele, e mais bem qualificado estará para ensinar suas verdades. Cada aspecto da vida do grande exemplo deve ser estudado com cuidado. Então, que disciplina espiritual é essa? Estudar a palavra que nos revela a vida e o caráter de Cristo. Diz aqui assim: e deve ser mantida uma conversação íntima com ele, oração, através da oração com fé viva. Assim, o caráter defeituoso do ser humano será transformado à imagem de seu glorioso caráter. De quem é esse glorioso caráter? De Cristo. Então, a recomendação aqui é que nós estudemos com cuidado e conversemos de forma íntima com Ele, através da oração, exatamente sobre a sua vida e o seu caráter. Então, precisamos conversar mais com Jesus sobre a vida dele, o caráter dele, e precisamos estudar mais sobre a vida dele e o caráter dele. E por meio desses momentos de oração, de íntima conversação, como ela diz aqui, conversação íntima, e também por meio do estudo de cada aspecto da vida do grande exemplo, que é Jesus, é que o Espírito Santo atua e gera essa transformação. Então você não tem como contemplar a Cristo sem investir tempo na oração e no estudo da palavra. São essas duas disciplinas espirituais que devemos praticar para sermos transformados à sua semelhança. Gilmar. A palavra relacionamento nos conduz a enxergar tudo aquilo que Jesus fez, e darmos o exemplo. Eu penso que o maior exemplo de um líder é praticar atos que as pessoas enxerguem nele um líder. Não adianta tu só buscar um cargo, achar que aquilo é importante, e tu ter atitudes que não condizem com aquele cargo. Verdade. Uma demonstração de amor, demonstração de solidariedade, buscar em primeiro lugar o outro, mais do que a nós, apesar de todo o nosso egoísmo humano, isso é uma demonstração, e Jesus dava várias demonstrações assim, quando ele curava pessoas humildes, ele não se preocupava na condição financeira das pessoas, ele se preocupava em atender e resolver a dificuldade daquelas pessoas, ao curar cego, ao curar enfermos. Que nós sejamos assim. É importante também que você não ore, não estude a Bíblia para dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho é consequência. Que você ore e estude a Bíblia para estar com Cristo, para amá-lo cada vez mais. Que esse seja o motivo da sua aproximação de Jesus. E como consequência natural, inevitável, virá um testemunho. E o verdadeiro testemunho, ele é espontâneo. Muitas vezes você está transmitindo Cristo de forma muda, por meio de sua vida, sem saber, sem perceber. Porque aquilo é tão verdadeiro que flui naturalmente. Então, que Deus nos ajude, a fim de que, pela sua graça, por meio da devoção pessoal, nós sejamos transformados à semelhança de Cristo. Queridos, na nossa próxima terça-feira, nós estaremos aqui meditando sobre o estudo da Bíblia na vida de um líder, de um pastor, de um ministro. Que Deus nos prepare para que, por meio do seu Espírito, a gente consiga ser estudiosos da palavra e que tenhamos a Bíblia como o livro mais importante da nossa vida, sabe? Como disse um determinado líder, que agora me passou pela mente o nome, ele disse que ele era homem de um só livro, a Bíblia. Então, no próximo encontro, nós vamos exatamente meditar sobre esse importante tema, que é o estudo da palavra de Deus. Hoje, num mundo em que as pessoas estão lendo bem pouco, estão assistindo mais, hoje, num mundo em que as pessoas leem mais livros sobre a Bíblia do que a Bíblia, nós somos desafiados a ler a Bíblia em primeiro lugar e sermos homens que pensam biblicamente. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela participação de vocês. E entendemos que juntos nós estaremos crescendo em Cristo. Amém?